E a principal célula componente do seu sistema nervoso são os neurônios. Então você tem o que a gente chama de tecido nervoso. O seu tecido nervoso nada mais é do que um conjuntinho de células que vão formar esses órgãos do sistema nervoso. Então, um conjunto de células forma um tecido, esse conjunto de tecidos formam órgãos, e o conjunto desses órgãos forma o seu sistema. E o seu tecido nervoso é formado por algumas células. As principais são os neurônios. Os neurônios são células bem ramificadas na grande maioria das vezes, e elas são responsáveis por receber os estímulos, tanto do meio externo quanto do meio interno, e mandar respostas. Recebe estímulos e envia respostas. Certo? Então essa é a função do teu neurônio, receber estímulos e enviar estímulos. Então a função é basicamente de comunicação. Então tem uma função de comunicação com outras células do seu organismo, certo? E qual é a estrutura de um neurônio? A estrutura de um neurônio. O neurônio, basicamente, ele é formado por 3 partes, tá? Então, o neurônio, ele é formado é uma célula bem longa assim, tá? Aqui ela se ramifica bastante, mas olha só, essa primeira porção aqui que é bem ramificada no neurônio, e o número de ramificações variam, tá? Essa primeira porção nós chamamos de dendritos. Dendritos. Os dendritos, eles têm a função, basicamente, de receber estímulos. Receber estímulos. Então, os estímulos são recebidos por esses prolongamentos chamados de dendrito, tá? Ah, mas o que é um estímulo? Estímulo, gente, seria qualquer ação capaz de causar uma resposta no seu neurônio. Por exemplo, a luz batendo nos seus olhos é um estímulo para os neurônios lá da sua retina. O som da minha voz batendo lá nas células do seu ouvido é um estímulo para aquelas células carregarem uma informação. Então, o toque na pele é um estímulo para esses neurônios mandarem também uma informação. Então, basicamente, qualquer coisa pode ser um estímulo que desencadeia uma resposta, tá? E quem é responsável por receber são os dendritos. A região central aqui desse neurônio, onde tem um núcleo, onde esse núcleo tem o retículo endoplasmático, ribossomos, mitocôndrias. Então, ó, essa região central celular nós chamamos de corpo celular. Não se esqueça, gente, que o neurônio é uma célula. Como uma célula, o neurônio, ele tem as organelas como quaisquer outras células venham ter, tá? Então tem DNA aqui dentro, nucleolo, carioteca, lisossomos. O neurônio é uma célula, tá? Complexo de Golgi. E esse outro prolongamento maior aqui, que tende a ser menos ramificado, nós chamamos de axônio. Então, os dendritos recebem informação. O corpo celular é onde tem o núcleo da célula e as organelas, e o axônio é responsável por transmitir essa informação. Então, ele transmite a informação na forma de impulsos, que a gente chama de impulsos elétricos.
Certo, gente? Chegando aqui no final do axônio, ele pode apresentar várias ramificações, tá? Essas ramificações, elas variam de quantidade. Lembrando que o neurônio ele pode aumentar as suas ramificações conforme ele é estimulado também, tá? Normalmente o neurônio não se divide mais, porque ele é tão especialista que ele não pode parar a fase dele de atividade para duplicar DNA e fazer divisão. É muito tempo sem funcionar. Então o neurônio ele não se divide mais, então o que ele pode fazer é aumentar a quantidade de ramificações, certo? Essa região a gente chama de terminal axonal, é o fim de um neurônio. Esse prolongamento que é o axônio, ele pode apresentar em algumas células como se fosse uma fitinha isolante. Pensa no axônio como um fio. Aí de repente você pega esse fio, se fosse aqui por exemplo a caneta, ó, se isso fosse o axônio, em algumas regiões ocorre um isolamento desse axônio. Aí isola aqui, aí eu deixo um espaço, isolo aqui. Então o isolamento em volta dele, tá? Se meu braço fosse o axônio, ó, o relógio poderia ser o isolamento de uma área. Então, em volta aparece uma camadinha de lipídios, basicamente, que fazem esse isolamento aqui. Essa camadinha isolante nós chamamos de bainha de mielina. Bainha de mielina, tá? Essa bainha de mielina, ela tem uma função importantíssima que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Mas já te adianto que a bainha de mielina é um isolante elétrico. Ela não deixa impulsos passarem por aqui. Mas isso é importantíssimo para o seu neurônio, mesmo que ele transmita um impulso elétrico, tá? Essas regiões sem bainha, onde está só a membrana, nós chamamos de nódo ou nó, ou nódulo de Ranvier, ou nódulo de neurofibra, tá? Pessoal, esses nódulos também são importantes. Lembrando que não é todo neurônio que tem a bainha, tá? Portanto, não é todo neurônio que vai ter o nódulo. Então, às vezes, eles são contínuos, ok? Então, teu neurônio é formado por dendritos, corpo celular e axônio. O tamanho de um neurônio varia, tá? Mas normalmente eles têm, alguns neurônios, né? Não normalmente, mas alguns podem ser grandes. Você tem neurônio, por exemplo, que tem que sair da sua medula e chegar até seu pé. Então tem um neurônio que pode chegar até 1 metro de comprimento, só que ele é muito fininho, a gente não enxerga a olho nu, somente com auxílio do microscópio, tá? Mesmo que ele seja grande. Mas a maioria tem por volta aí de 200 micrômetros a 300 micrômetros, ok? Pessoal, dendritos recebem informação, passam pelo corpo celular e transmitem pelo axônio, certo? Esses dendritos eles podem ser um pouco maiores, assim como os axônios também. Então eles vão formar neurofibras. A gente também pode chamar de neurofibras, ok? Neurofibras dendríticas, neurofibras axônicas. Certo, gente? Beleza. Valeu!